Boa noite, começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo, estarei com você na próxima hora, trazendo informação e conteúdo com credibilidade. Acompanhe o que preparamos para você essa noite. Resposta imunológica exagerada do sistema imunológico, né? Então, quando você tem uma interação de uma proteína específica e o seu sistema imunológico reconhece ela como agressiva, toda vez que você ter contato com os dois, ele vai interagir com essa proteína e vai causar uma resposta. O resultado dessa resposta exagerada é o que se traduz nos sintomas de alergia. Para quem é alérgico, neste período seco, piora as alergias, né? Porque nós temos aí a rinite, a conjuntivite alérgica, asma e a dermatite atópica, que é acometimento de pele, todas são afetadas por essa umidade baixa, né? O que é gatilho? É alguma coisa que desperta. Tá? É uma coisa que inicia, starta. Né? Ele é acionado por algum fator externo, tá? Normalmente fator externo. E esses gatilhos não necessariamente vêm de outras pessoas, vêm de situações. Pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma paisagem, pode ser um cheiro. Qualquer coisa pode ser um gatilho, tanto emocional quanto mental. Gostaram? Então não saia daí que o Ela e Você só está começando. Não passou por um processo alérgico. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Tiago Nunes. Dr. Tiago, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, tirando as nossas dúvidas, minha do Campelo, que aqui a gente já está aqui, né, louco para começar a fazer as perguntas, porque as dúvidas não são apenas nossas, certo, Campelo? São dos nossos telespectadores também, né? Exato, dos nossos telespectadores. Satisfação estar aqui contigo, doutor. E assim, do mundo do esporte que eu venho também, tem muito isso com as condições climáticas que nós temos aqui. Muitas vezes a temperatura de Cuiabá tem uma amplitude de 16 graus entre de manhã e até o pico da tarde. Como é que o corpo reage também a todos os processos alérgicos e algumas coisas de confusão que muitas vezes o pessoal leva como, é um resfriado, é uma gripe. Mas vamos conversar sobre tudo isso aqui. Satisfação. Claro, claro. Obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, levando conhecimento sempre a todos. Eu sei que é muito útil. Realmente, o nosso país ele tem uma diversidade aí de climas, de temperaturas, por ser um país tropical, e é diferente um lugar do outro. E quem acaba sofrendo com isso são as pessoas que já têm aí uma doença alérgica respiratória de base. O doutor, para quem não entendeu ainda, o doutor Tiago, ele é alergista e imunologista. E, doutor, de início, vamos começar do princípio. O que é a alergia? A alergia é uma resposta imunológica exagerada do sistema imunológico, né? Então, quando você tem uma interação de uma proteína específica e o seu sistema imunológico reconhece ela como agressiva, toda vez que você ter contato com os dois, ele vai interagir com essa proteína e vai causar uma resposta. O resultado dessa resposta exagerada é o que se traduz nos sintomas de alergia. E pode ser diversas formas, né? Pode ser alergia alimentar, respiratória, de pele, e aí é um mundo, doutor. Exatamente. Essa proteína que causa essa interação com o sistema imunológico pode ser de qualquer coisa. Uma proteína alimentar, uma proteína de um medicamento, pode ser de ácaros, né, da poeira doméstica, mofo, qualquer coisa que tenha proteína. Eu vi que tem alergia emocional. Existe isso? Pessoas extremamente estressadas que desenvolvem processo alérgico ou não? Não existe alergia emocional. O que existe são urticárias crônicas, que é aquele processo de lesão urticariforme, que são aquelas placas elevadas que tem no corpo, que ela sai de forma crônica. Ou seja, todo o tempo ela vai saindo, aparecendo, e as pessoas confundem isso com alergia emocional. Por quê? Dentro das urticárias crônicas, nós temos uma classificação, que são aquelas que são espontâneas, sai por si só, e temos as induzidas. Dentro das induzidas, nós temos as reações por pressão, por
vibração, colinérgica, por temperatura. E então, em algum deste momento, a pessoa que está tendo aí um quadro de ansiedade ou está nervosa, começa a ficar vermelha e aparecendo lesão, no caso seria a colinérgica, ela acha que é por causa do estresse que causa essa reação. Mas é ao contrário. A pessoa que tem urticária crônica, principalmente a espontânea, que coça o corpo todo o tempo, aquelas lesões tá todo o tempo, não deixa ela dormir de forma adequada, ela não se concentra no trabalho ou nos seus afazeres, ela começa a ficar irritada e começa a ter ansiedade por causa do aparecimento das lesões que são constantes. Então, é ao contrário. Perfeito. Estamos aí num clima, né, que na verdade a gente tem todos os anos, né, só que neste período, né, principalmente nesse ano, eu não sei se as queimadas estão mais intensas, o que está acontecendo, mas eu tive contato com pessoas que estão muito assim, em constante, estou gripado, estou resfriado. Doutor, pode-se confundir a alergia com o resfriado, com a gripe e como, caso a resposta seja sim, como diferenciá-los? Pode sim, é muito comum diferenciar, ter aí a confundimento dos dois, tá? Porque os dois acometem o nariz e acomete o sistema respiratório, mas tem alguns sintomas que dá para diferenciar sim. Geralmente, as crises de alergia, você tem um fator desencadeante, né? Então, quem tem uma rinite alérgica ou asma alérgica, ele vai ter aí entrado em um quarto que tem muita poeira, ou um lugar que está com muito mofo, tirado aquele cobertor antigo do armário ou aquela roupa, e automaticamente ele vai ter crise. Essas crises são mais pontuais, eles têm aí por alguns minutos ou algumas horas e depois some, tá? Em outro momento que tiver contato, vai ter de novo. No caso, se essa rinite ou asma esteja descompensado, ele pode estar mais tempo, sim, com os sintomas do nariz, obstrução nasal, coceira, rinorreia, que é a saída de secreção do nariz todo o tempo, né, com uma forma, assim, um pouco mais crônica. Só que ela vai ter, assim, essa pessoa vai ter dias, meses se ela não tratar, né? E uma diferença é a coceira. Na alergia tem muita coceira, né? Já os resfriados, eles são assim, os resfriados eles ficam aí no máximo com uma pessoa de 7 a 10 dias. Passou de 10 dias, ele está tendo uma complicação do resfriado. Outra coisa, o resfriado, ele é acompanhado de outros sintomas, né? Um mal-estar geral, um pico febril, né? Uma tosse junto, uma dor de garganta. Essa é a diferença. E é óbvio, essa pessoa tem também por esse período e melhora, né? Já diferente das alergias. E no resfriado não se tem tanta coceira assim. Coceira nasal, coceira ocular, né? Não, é um pouco diferente. O mais certo é procurar um profissional, um médico, para tirar essa dúvida, até para evitar a automedicação, né? Porque isso fica muito, hoje resfriado ou processo alérgico, qualquer um vai na farmácia e compra o remédio, está ali à vontade, né, doutor? Exatamente, porque são diferentes os tratamentos, apesar de que num quadro de resfriado você pode sim tomar um antialérgico, vai ter uma boa resposta, né? Mas o ideal é fazer o tratamento correto, principalmente para evitar as complicações. Aqueles antigripais, eles já vêm com antialérgico. Sim. Doutor, uma automedicação de um tempo prolongado das medicações que a gente tem acesso na farmácia para alergia pode trazer uma complicação futura? O uso por um período prolongado do antialérgico não é algo que vai te trazer um prejuízo, né, em relação ao antialérgico, porque os antialérgicos eles são confiáveis, existem patologias alérgicas como a urticária crônica que eu falei que usamos antialérgico por muitos meses, tá, em doses altas também. O problema é qual antialérgico utilizar.
porque nós temos classes diferentes de antialérgico. E tem uma classe mais antiga que chamamos de primeira geração, que ela atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Ela tem uma concentração um pouco maior no cérebro, ela atravessa a barreira hematocefálica e isso causa letargia, que é aquela pessoa que fica um pouco sonolenta, tá? É perigoso para aquela pessoa que dirige. Então, ela diminui a concentração. Os estudos mostram que causa prejuízo no aprendizado da criança na escola. Então, o uso por um período prolongado desta classe de antialérgicos não é recomendado. Então, o certo, o ideal é procurar um especialista, procurar um profissional de saúde que vai saber te indicar qual antialérgico ideal a utilizar e quanto tempo. Então, tem uma coisa interessante sobre os remédios, que, por exemplo, doutor, existe a possibilidade daquele antialérgico que serve para mim não servir para o senhor, a gente tendo os mesmos sintomas? Sim. O antialérgico é uma coisa muito pessoal, tá? Às vezes eu dou um antialérgico para um que vai muito bem, para outro não funciona nada, simples troca, ter um resultado. O que nós temos que ver também em relação a isso é entender a gravidade da crise de alergia, se é uma crise leve, se é moderada, se é grave, tá? Porque existem vários tipos de tratamentos e outras coisas que podem ser feitas. Então, é óbvio que perante uma crise grave, a dosagem talvez seja diferente ou o antialérgico também pode ser diferente. Existe a possibilidade da pessoa nunca teve alergia e acometer um processo alérgico na pessoa e ela passar a ter alergia dali para frente? Não tinha alergia a frutos do mar e um dia eu comi e dali para frente não pude comer mais. Existe sim, é muito comum. É bem comum. Isso com os frutos do mar que você falou é um exemplo clássico, tá? Porque em algumas regiões do país não temos tanto contato com frutos do mar. Vamos falar de nós aqui no Centro-Oeste. É mais difícil nós comermos camarão, por exemplo, do que o pessoal do Nordeste. Né? Então lá tem menos alergias a crustáceos do que aqui. Porque existe no sistema imunológico umas células ou uns anticorpos que eles são responsáveis por regular a resposta, né? Quando você consome o alimento por primeira vez, isso acontece na introdução alimentar, e você é apresentado por o alimento uma primeira vez, você tem dois caminhos. Você forma um anticorpo para aquele alimento ou não. Depois que, se você formou um anticorpo para aquele alimento, esse anticorpo tem dois caminhos. Ele ser reativo, que é o que vai causar uma reação alérgica quando você comer novamente, ou não reativo. Se você comer, não vai causar. Quando ele é não reativo, então você está comendo, mesmo que você tenha um anticorpo específico para aquele alimento, você está comendo, ele não causa reação. Se você deixa um período de tempo sem consumir aquele alimento, esses anticorpos que estava controlado na resposta imunológica, ele descontrola. Então, quando você volta a comer o alimento depois de muito tempo de novo, aí ele vai falar assim, opa, o que é isso? Vai iniciar um novo processo. Ele esqueceu daquela resposta, daquela controle que ele tinha de resposta imunológica. Aí ele fala assim, aí é a hora que talvez dá uma reação alérgica. Aí fala assim, não, eu não reconheço isso. Perfeito. Doutor, eu tive uma dúvida pessoal, mas vamos levar para um próximo bloco? Podemos? Claro, vamos sim. E vamos para mais um bloco com o Dr. Tiago Nunes. Vamos dar aquela paradinha, mas o Ela e Você já retorna. Voltamos aqui essa noite falando sobre alergias com o Dr. Tiago Nunes. Doutor, quero mais uma vez agradecer ao senhor, né, por estar aqui tirando todas as nossas dúvidas, né? E como o Campelo mencionou frutos do mar, e o senhor já mencionou aí as possíveis, né, situações alérgicas que pode acontecer agora na questão do camarão, por exemplo, existe alergia e existe a intolerância alimentar, né? Sim, exatamente, existe. Tá, e o que seria, qual seria o efeito da intolerância? É muito bom falar nisso, porque hoje em dia está de moda que todo mundo tem intolerâncias, né? Tudo hoje ou é alergia ou é intolerância. Diferente das alergias alimentares, a intolerância, o ponto principal, os sintomas são puramente gastrointestinal. Né? Porque você tem problema na digestão ou absorção deste alimento.
né? Você não tem uma repercussão sistêmica. Então, você não vai ter lesões aí de pele à distância, você não vai ter acometimento respiratório ou um sintoma agudo disso sem ser no intestino. Já a alergia, sim. Você pode ter uma reação alérgica grave a um alimento, aguda, ter uma resposta sistêmica e te levar a uma anafilaxia. Na intolerância, isso não existe, né? A intolerância, os sintomas são puramente gastrointestinal, então os sintomas que você vai ter vai ser gastrointestinal. Distensão abdominal, uma diarreia, flatulência, arrotos, é isso o que acontece. Na alergia, você tem risco de vida, então, né? Se ela for grave. Na intolerância alimentar, não. Entendi. Então, você vai ter os seus desconfortos, né? Existe, obviamente, também gravidade em relação à intolerância, mas risco de vida não vai ter. O que temos na intolerância alimentar, outra coisa que diferencia também das alergias é que depende muito a quantidade do alimento que você consumiu, a forma que você consumiu, a apresentação dele, se você estava de jejum ou não, né? Na alergia, não. Se você é alérgico, vamos colocar um exemplo aqui mais comum, alergia à proteína do leite de vaca. Se você é alérgico à proteína do leite de vaca, se você tomar uma gota do leite de vaca, você vai ter reação alérgica, né? Porque naquela gota tem a proteína no qual você é sensibilizado. E o seu sistema imunológico vai reconhecer. Já na intolerância, depende muito da quantidade de alimento. Vamos dar exemplo do leite. Intolerância à lactose, que não tem nada a ver. Aqui nós estamos falando de lactose, que é um carboidrato, que é o açúcar do leite. Na alergia à proteína do leite de vaca, nós temos a proteína do leite de vaca como culpado. Né? São princípios diferentes. São princípios diferentes. Na intolerância à lactose, depende muito da quantidade. Não é a mesma coisa você tomar 20 ml de leite do que tomar 100. Obviamente que se você tomar 100 ml de leite, você vai ter sintomas piores. Se você tomar 20, talvez dá um pouco de distensão, ali um pouco de arroto. Mas se você tomar 100 ml, você vai ter uma diarreia, vai ter um quadro mais exuberante. E é muito individual também isso, né? É muito individual. Tem gente que basta um gole. Sim. Também. Talvez a pessoa tenha um grau de intolerância um pouco menor, que ela tolere ali queijos, né? E não tolere iogurte, por exemplo. Né? Sorvete tem uma concentração de lactose muito grande, porque usa muito açúcar para fazer o sorvete, então tem muitos sintomas. Já tem outras coisas com leite que não. Então, é muito variável os sintomas da É muito intolerância. individual e a pessoa acaba percebendo, né? Hoje também tem pessoas que têm até intolerância a café, coisas assim. Tá aparecendo outras coisas, né? Tá aparecendo. Somos um pouco contra, nós especialistas, de ficar propagando intolerâncias e que leva as pessoas a ir no mercado e começar a comprar coisas sem isso, sem aquilo, porque é muito individual. Né? Tem um alimento, algo específico que você nitidamente reconhece que não te faz bem, que para outro não vai ser assim. Né? Então, hoje é muito famoso a lactose e o glúten, mas não podemos generalizar. Sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Virou fama. Daqui um dia você vai estar se alimentando por luz, né? Como existe pessoas que dizem que se alimentam por luz, né? Minha amiga ofereceu aquele bolo de banana com cobertura, coisa parecida. Eu adoro bolo de banana, mas é sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo, aí você vai comer. Então tá ruim esse bolo, né? E vamos falar a verdade, comer, o importante, o que falamos, é comer muito bem. Você tem que comer, obviamente, de forma mais saudável, mas você ter um repertório de alimentos e não excluir da sua dieta esses alimentos faz parte da vida saudável. É essencial ter esses nutrientes. Então, se você reconheceu que isso sim não te faz bem, tire da sua dieta. Controle ali a quantidade, come em momentos específicos, mas não generalize. O que para você não dá certo, para o outro sim dá. Né? Então, buscar o equilíbrio, né? É um equilíbrio. Buscar o equilíbrio. E outra coisa que a gente fala muito no programa aqui é comer comida de verdade. Exatamente. Vamos falar que comer o pãozinho no final de semana, um pão francês, não é uma coisa mais deliciosa?
Coitado do pão, né? Vamos comer assim. Coitado do pão, porque agora diz que o pão tem até determinados pão, né, Campelo? Campelo que me contou essa história e depois eu vi na internet. Determinados pão, você vai fazer bafômetro e cai no bafômetro. É, porque vai talvez uma cachaça ali. Saiu uma reportagem de alguns pães Forma, daqueles de forma, né? Então tem um teor alcoólico, não por conta do pão, para manter o pão mais, a validade dele um pouco mais distante. Esqueci o nome agora, eu doutor. também não Me esqueci o nome. Enfim, para ele ficar mais tempo sem mofar, então eles usam um teor alcoólico para manter esse pão. Sim. Então esse teor alcoólico ainda fica, quando a pessoa come 2 fatias, não passa no bafômetro. Olha só, tá vendo? E como que vai explicar pro policial, né? Oh, mas eu só comi pão. Exatamente. Como que vai acreditar? Mas, doutor Tiago, estamos aí com... Como o Campelo mesmo me corrigiu, não é no clima, né, Campelo? Uma temperatura muito diferenciada nessa época do ano. Tem as queimadas, tem as amplitudes térmicas. Aqui em Cuiabá, esse tempo aí teve 16 graus entre o pico da manhã e o pico da tarde. É uma amplitude muito grande para o ser humano. Aí poeira, falta de chuva, então causa as poeiras. Então, tudo isso, doutor, são instrumentos, são situações que levam a despertar vários processos alérgicos, sim? Sim, realmente. Para quem é alérgico, neste período seco, piora as alergias, né? Porque nós temos aí a rinite, a conjuntivite alérgica, asma e a dermatite atópica, que é acometimento de pele, todas são afetadas por essa umidade baixa, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal fica em torno aí de 60%, às vezes 50% a 70%. Então, tudo que foge disso pode causar sintomas respiratórios nessas pessoas. Em todos, na verdade, né? Mas o alérgico sofre um pouco mais. Quando se tem uma umidade abaixo, então, de 40%, já tem sintomas pronunciados, abaixo de 20, então piora, né? Então essas pessoas sofrem. Os pacientes com rinite vai ter mais coceira, ele vai ter mais espirros, ele pode ter a narina seca e começar com sangramento, né? A conjuntivite, para quem tem conjuntivite, começa a ressecar a conjuntiva, e isso dá uma irritação primária, a pessoa começa a coçar os olhos, coisa que não pode, né? Porque machuca e descompensa a conjuntivite. Para o paciente asmático, esses poluentes de poeira, fumaça, atua como um irritante primário para o aparelho respiratório. E isso faz ele ter sintoma, ter mais falta de ar, principalmente durante o exercício, tossir, não dormir às vezes à noite de tosse, então piora assim, e a pele para o paciente de dermatite atópica ou eczema seca demais pela baixa umidade. Então realmente isso piora bastante. Doutor, e o que podemos fazer? Porque tem aquelas receitinha caseira, né? E o que podemos fazer para melhorar esses sintomas? As receitinhas caseiras, muitas funcionam. Funcionam? Tá? Por exemplo, deixar as vasilhas com água em casa vai funcionar, porque essa água vai evaporar e aumentar a umidade do ambiente, tá? Os panos umedecidos também ajudam muito no quarto a deixar. Você pode ver, se você coloca ele à noite, no outro dia ele está seco. Então, essa umidade vai ajudar, faz a experiência. Aquela pessoa que às vezes acorda com uma garganta doendo e tossindo, começa a colocar esses panos umedecidos no quarto, no outro dia você não tem mais, né? Uma coisa muito boa, que tem muito fator de confundimento, as pessoas ficam perguntando se pode ou não pode, são os umidificadores de ar. Os umidificadores de ar, eles sim são bem-vindos. Qual é a questão? Se nós temos uma umidade mais alta, de 70%, 80%, também não pode, porque o acúmulo de ácaros e mofo, por causa da umidade, pode acontecer. E para o alérgico também é ruim. Então, nós temos que ter uma umidade controlada. Então, o que é recomendado? Você usar o umidificador umas 3, 4 horas por noite. E isso.
e parar. E desligar o umidificador e deixar o resto da noite. Se você usar o umidificador, no outro dia também é recomendado abrir o quarto, arejar o quarto, deixar a luz entrar para essa umidade que ficou ali nos cantinhos do quarto secar e não prevalecer ali. Uma outra opção é comprar os umidificadores elétricos, que às vezes você consegue programar ele para desligar durante a noite, e os ultrassônicos. Os ultrassônicos têm uma névoa mais fina, então essa névoa ela se dispersa no ar com facilidade e ela não acumula nos quartos. É claro que as pessoas que têm acometimento de pele tem que hidratar a pele após o banho, sim ou sim após o banho. Pode usar ali o hidratante, o creme ou a loção, tanto faz o de preferência, mas hidrata a pele. As pessoas que têm conjuntivite alérgica pode usar lágrimas artificiais, tá? Para colocar no olho, para não causar essa irritação, tirar todas essas impurezas que acumula durante o dia. Em caso de fumaça, quando sai de casa, que dentro de casa a gente é mais protegido, se tiver uma fumaça muito densa, para não inalar essas partículas, pode usar máscara, tá? Se não for um incômodo. É claro, quando tem muita fumaça, assim, a gente não tem um controle sobre isso, porque o ideal seria não ter essas fumaças, né? E é óbvio, todas as outras recomendações que já fazemos nessa época de calor. Fazer exercício físico nos horários adequados, não exercitar entre 10 e 4 horas da tarde, tomar muita água para não dar dor de cabeça, não desidratar, não ter insolação, né? Usar roupas confortáveis durante o dia ou também para fazer exercício físico. Não esqueça da reposição de isotônico, né? Que são dos eletrólitos, sódio, potássio, aí ajuda muito nesse momento aí, desse clima de umidade, nesse tempo de umidade tão baixa. Campelo, eu adorei essa entrevista. Eu também. E vale o doutor, vamos aqui convidar o doutor, né, no ar para que ele retorne mais rápido aqui, né, e você que tem alguma dúvida, deixe pra gente lá no nosso Instagram, no Instagram do Ela e Você, para que futuramente a gente esteja aqui tirando a sua dúvida, a minha dúvida, a dúvida do Campelo, com o Dr. Tiago, né, Campelo? Com certeza, olha, assim, de uma forma bem simples, uma comunicação bem que chega ao nosso telespectador, é assim que a gente gosta, sabe, doutor? Muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui levando informações a todos, acho que todos se beneficiam disso, e é para isso que a gente trabalha, para que todos fiquem bem no final, né? Aceito o convite, posso vir sim, podemos falar do que vocês quiserem. Vamos então, nossa próxima pauta vai ser imunidade. Eu já estou aqui com uma lista de perguntas, tá? Principalmente que eu pratico atividade física e a gente sempre tem algum problema de imunidade. Perfeito, doutor. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E hoje, mais um início de semana e a gente faz questão de começar com o pé direito, dar aquele pontapé para a nossa semana ser fantástica. E por isso, mais uma vez, iniciamos com Carlos Campelos, sempre dando dicas para melhorar o nosso mental e o nosso emocional, né, Campelo? Porque só assim a gente consegue ter uma semana fantástica, um mês, um ano, e aí, assim, sucessivamente, né? É isso mesmo, Pamela, eu acredito muito nisso, acredito muito na força da mente. Eu acredito que ela pode e deve e vai sempre ser aquele grande desafio nosso, aquele que vai ser o pontapé inicial, que nem você falou da semana, mas o pontapé inicial para qualquer projeto, para qualquer coisa que eu queira fazer na minha vida. Com certeza, eu também acredito muito na energia, Campelo. A energia é a lei da atração. Se você mentalizar, eu quero, eu posso, eu consigo, você realmente consegue, tô certa? Tá certo. Tem o meu mantra, né, que até já usei meu mantra nas maratonas, que em programas passados a gente já falamos sobre isso daqui, e funciona mesmo. Perfeito, Campelo. Eu acredito que os nossos telespectadores estão ansiosos pela pauta dessa semana, que é sempre muito maravilhosa, e como eu já falei para você, cada semana que se passa eu aprendo sempre um pouco mais com você. E qual é a nossa pauta de hoje?
Então, Pamela, nós temos uma editora aqui no programa, né, que a gente sempre discute, e essa editora hoje está aqui como âncora do programa, que é a Pamela, né? Sou eu. Então, ela falou para a gente falar sobre gatilhos, né? E a gente começou a conversar sobre gatilhos e é uma das coisas que surgiu uma dúvida e que ela falou assim, ó, vamos desmistificar essas dúvidas para os nossos telespectadores. Gatilhos emocionais e gatilhos mentais. São dois tipos de gatilhos que despertam dentro da gente e que nos ajudam. A ideia é nos ajudar a que a gente possa melhorar. Sim. Mas também, se a gente não tiver uma gestão emocional, uma forma de olhar para isso, isso também pode nos prejudicar. Pode levar para caminhos bons ou caminhos não tão bons. Certo, Campelo. Gatilhos emocionais são sempre o fator externo que te desperta algum sentimento, é isso? Qualquer um dos gatilhos, tanto emocional quanto mental, é alguma coisa... vamos passar a palavra gatilho. O que é gatilho? É alguma coisa que desperta. Tá? É uma coisa que inicia, starta. Né? Eu vou engatilhar isso, vou começar isso. Então, é uma coisa que uma coisa que sai de dentro de mim para fora, mas ele é acionado por algum fator externo. Tá? Normalmente fator externo. Pode ser algum pensamento meu? Pode ser. Tá? Do nada, um pensamento meu pode também despertar gatilhos. E esses gatilhos não necessariamente vêm de outras pessoas, vêm de situações. Pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma paisagem, pode ser um cheiro, qualquer coisa pode ser um gatilho, tanto emocional quanto mental. Perfeito. Campelo, e pode ser também algo que você passou em determinada situação que, embora sua mente não consiga puxar essa lembrança, não consiga acessar essa lembrança, porque às vezes tem a questão da gente fazer um bloqueio, certo? Mas o sentimento, aquela lembrança, ela está lá. Apesar da gente não acessá-la, mas ela... algum fator, vamos usar da seguinte forma, você terminou um relacionamento e foi algo marcante para você. Certo. E você ouve uma música que lembra aquela pessoa. É um gatilho, né, que te desperta um sentimento. Uma emoção. É isso? Isso que você está falando é exemplo de gatilho emocional. Emocional. E o gatilho mental? E o gatilho mental é aquele que vai mais pela cognição, tá? Vai mais pela intelectualização. É um fator que vai moldar o meu comportamento perante o grupo, perante a sociedade, perante a minha vida. Não necessariamente externo? Não necessariamente externo, como eu falei, pode ser um gatilho pode ser desperto por um próprio pensamento meu. Sim. Tá? Mas na maioria das vezes é externo, é alguma coisa externa. Vamos lá. Gatilho mental. Gatilho mental, ele vai disparar para mim processos que vai gerir meu comportamento. Então, daqui a pouco eu estou tendo um determinado comportamento, daqui a pouco eu escolho determinada coisa para minha vida, sabe? Ou fazer alguma coisa, ou fazer uma viagem, ou fazer uma comida, ou comprar uma roupa, por conta de gatilhos mentais. Certo? E gatilhos emocionais, ele vai despertar para mim, né, enquanto o mental é cognitivo, o emocional ele vai despertar sentimentos dentro de mim que vão mexer com o meu estado de espírito, vamos dizer assim. Ou eu vou ficar mais alegre, ou eu vou ficar mais triste, ou vou ficar com raiva, ou vou ficar com rancor, com mágoa, ele vai despertar sentimentos. Enquanto um desperta sentimentos, o outro desperta comportamentos. Tanto um quanto o outro, ele vai usar alguns mecanismos que a gente tem, que é de nos afastar da dor. Normalmente a gente quer se afastar da dor, a gente quer se aproximar do amor, vamos dizer assim, mas daquilo que me deixa confortável, daquilo que me deixa bem, daquilo que me deixa feliz, daquilo que me deixa alegre. Né? Então, normalmente o meu cérebro está tendencioso a isso. Né? Sim, Campelo, a compulsão, vamos especificar compulsão por gastar. Que existe a compulsão, você quer gastar, não consegue se controlar, é um gatilho emocional, mental. Então, Pamela, pode ser mental, pode ser emocional. Jura? Pode ser qualquer um dos dois? Nesse caso pode, porque é o seguinte, qual o benefício que eu estou trazendo para mim?
sabe? Lembrando, está me afastando da dor para me aproximar daquilo que me deixa confortável. Ah, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu fui chamado a atenção no meu serviço, eu perdi um relacionamento, vou lá e vou comprar porque isso vai acionar o meu sistema de recompensa e eu vou me sentir bem. Então é um gatilho emocional. Mas vamos dizer o seguinte, eu estou vendo uma amiga minha comprar, um amigo meu comprar, outro amigo meu fazer, outro amigo meu fazer, aí eu aciono o gatilho mental da manada, que a gente fala que é o gatilho mental da prova social. Aí eu vou e acabo comprando também, porque as outras pessoas estão comprando. Não porque eu preciso, mas porque as outras pessoas, isso é um gatilho... emocional. Não, esse é um mental. Mental? Emocional é que vai saciar alguma emoção minha. Sim. O mental é porque ele vai me saciar a minha visão social. Vamos lá dar exemplos aqui, Pamela. Vamos lá. Os gatilhos mentais, eles têm diversos gatilhos. Mas, por exemplo, o gatilho mental da reciprocidade. Sim. Tá? A gente está aqui no programa, tá? Nós estamos aqui ensinando o nosso telespectador, passando conteúdo para o nosso telespectador. Nosso telespectador, a mim também, porque você viu que eu estou tendo uma certa dificuldade para diferenciar o emocional e o mental, apesar que agora eu já peguei que o emocional é um sentimento nosso e o mental é social, certo? É um comportamento. Isso, vai despertar o meu comportamento. Tanto um quanto o outro vai me movimentar, ou pela emoção, ou pelo meu comportamento, pela razão. Vou colocar aqui, emoção e razão, para ficar talvez mais fácil. E é bom que você tenha essas dúvidas, porque o nosso telespectador pode também estar tendo essa dúvida, e ele não está lá agora tendo a condição de perguntar, né? Então a gente explica na forma mais simples, para que possa entender. Tá? Perfeito. O gatilho mental da reciprocidade. Tá? Então a gente está aqui passando conteúdo para o nosso telespectador. Sim. Tá? Se o nosso telespectador está recebendo isso, está aprendendo isso, está olhando isso, você fala assim, nossa, isso faz sentido para mim. Sabe? Isso está me fazendo bem. Olha, eu estou aprendendo com isso. Olha, talvez eu vá fazer isso também na minha vida. Está fazendo sentido para ele. Ele está tirando um benefício para ele. Automaticamente, o cérebro dele vai querer ser recíproco conosco. Sim. Ele vai assistir o nosso programa, sabe? Ele vai entrar lá no canal do YouTube, vai ver as outras pautas que nós gravamos. Vai curtir, sabe? Automaticamente o ser humano ele tem disso. Se ele recebe alguma coisa que ele gosta, ele vai retribuir. Então esse é um gatilho mental da reciprocidade. Por exemplo, tem um amigo secreto lá e você dá um presente de R$100 para a pessoa. Aí a pessoa te dá um presente de R$10. Sabe, ela não foi recíproca. Isso fica registrado na pessoa. Enquanto ela não compensar isso que ela fez, isso vai ficar na na mente dela. E se ela não fizer, isso pode despertar gatilhos para ela na vida dela, sabe? Então, e movimentando o comportamento na vida dela. E isso marca muito quando você é criança. Sim. Porque eu já passei por uma situação assim, eu sempre, assim, na questão de amigo oculto, eu sempre tive o cuidado de pesquisar, de entender o que a pessoa gostava. E Campelo, vamos dizer que eu sempre ficava insatisfeita com o que eu ganhava. Pois é. Que a pessoa não tinha, eu queria que quem me tirou no amigo oculto tivesse a mesma atenção que eu tive, o mesmo cuidado, perfeito. O mesmo cuidado que eu tinha para com quem eu tirei, entendeu? Então isso, eu não participo de amigo oculto, Campelo, porque isso me marcou muito, sabia? Então, aí agora, ótimo exemplo. Isso aí é um gatilho para você, é um gatilho mental ou é um gatilho emocional? Emocional, Campelo. Emocional, exatamente, emocional. Me desperta uma emoção. Quando vem pra mim, vamos participar do amigo oculto? Eu falo, eu não participo de amigo oculto. Desperta uma emoção não legal. Você entendeu agora? Entendi. Perfeito, Mexeu com a emoção, é um gatilho emocional. E esse gatilho, ele despertou em você emoções que não são boas normalmente, né? Sim. Então, é um gatilho emocional. E eu estou dando exemplo de gatilho mental, para você ter uma ideia. Pode ser um ou outro, dependendo de como que isso toca em mim. É muito... a diferença deles acaba sendo muito fácil
de confundir um com o outro, né, Campelo? Campelo, mas vamos explicar isso melhor no próximo bloco. E o Ela e Você de hoje já retorna, é só o tempinho da água. Voltamos com essa pauta super interessante sobre gatilhos emocionais e gatilhos mentais. Campelo, nós paramos numa questão que desperta em mim um sentimento, uma emoção não muito boa, né? Então, vamos lá. O gatilho emocional gera uma ansiedade, certo? Gera ansiedade, gera angústia, gera tristeza, gera raiva, gera uma emoção. Gera emoção. Depende do que ele despertou em você. Vamos lá, no gatilho emocional. Vamos dizer que a pessoa foi abusada, sabe? Sexualmente. Sim. Tá? E isso em determinada situação, sabe? Ou passou numa rua, ou ficou sozinha com outra pessoa, ou coisa parecida. E isso pode ser, ela se transformar uma adulta que tem fobia social. Por exemplo, não consegue se relacionar com pessoas, não consegue ir sozinha em algum determinado lugar, né? E se for, aí acaba despertando isso e ela acaba ficando com medo, com raiva, pode se tornar agressiva, pode falar coisas que ela não falaria, sabe? Sim. Porque pelo lado agressivo dela desperta raiva, e a pessoa com raiva ela fala coisas que não é nem o que ela pensa, nem o que ela acha, sabe? Sim. Ela fala isso. Então, são coisas que despertam situações que a pessoa passou e pode estar rememorando. Outras coisas, que nem você falou no bloco anterior, que pode ser que esteja no inconsciente, ela nem lembra. Vamos dizer o seguinte, você está lá no primeiro ano escolar e a professora te chamou a atenção na frente de todo mundo e você ficou com vergonha. E o que você registrou foi a cor do batom da professora naquele momento. Aquilo que despertou para você, a cor do batom. Aí você se torna um adulto, você não lembra do que aconteceu, você não lembra da cena, você não lembra do que passou, não lembra absolutamente de nada. Mas se você vê uma pessoa com aquele batom, você já cria asco da pessoa, raiva. A pessoa nem nunca falou com você já não gosta da pessoa. Exatamente. Sabe? Então despertou um gatilho emocional, né, inconsciente, que você não sabe, e você toma uma atitude baseada na emoção. Já o gatilho mental é baseado na razão. São vários tipos de gatilhos mentais e que está sendo muito utilizado agora, principalmente em campanha política. Exatamente. Né? Porque a gente falou da reciprocidade, nós temos o gatilho mental da autoridade. Por exemplo, se a pessoa que está falando, eu confio na pessoa, porque ela fala sem gaguejar, ela fala baseada em argumentos, ela usa o portfólio de comunicação dela, é vasto, então ela cita pessoas, ela consegue citar leis ou coisa parecida, ela vai passar para mim uma credibilidade, uma segurança. Né? Então, talvez, eu até acredito no que essa pessoa está falando, porque ela está despertando um gatilho mental, para mim, de autoridade. Ou gatilho de prova social, que é o mais utilizado hoje. Por exemplo, você vai comprar uma comida no iFood. Sim. Você vai olhar lá quem tem 5 estrelas e 1 estrela, você vai comprar qual? Aqui tem 5 estrelas. Aqui tem 5 estrelas. Né? Você vai ver um filme, você olha a crítica e a crítica hoje está falando que o filme é muito bom, né? Ou não é muito bom. Aí você vai no muito bom, sabe? Você vai fazer uma viagem, você vai olhar quantas estrelas. Então, hoje a prova social, ela faz parte de um gatilho mental. Você escolhe alguma coisa porque as outras pessoas estão colhendo. Avaliaram da forma que elas acharam que é bom para elas. Para ela. Né, não necessariamente vai ser bom para mim, mas eu acabo escolhendo porque a maioria gostou. Quer ver outro exemplo que me veio agora? Quando saiu o filme da Barbie, aí falaram que tinha que ir vestido de rosa. Né? Foi um gatilho mental ali, social. Todo mundo indo de rosa, a partir disso, eu também vou de rosa, porque eu quero fazer parte. Exatamente, Campelo. E eu fui com rosa. Pois é. Na verdade, eu saí na metade do filme, né? Eu saí na metade do filme porque o cinema estava muito gelado. Mas eu fui de rosa. Parece que você não vai interagir com o que está ao seu redor, se você não tiver na mesma, vamos falar, na mesma frequência das que pessoas, eles, né, que os outros. Isso é um gatilho mental de autoridade, né? De prova social. Sim. De prova social. Tem um gatilho mental também de prova.
Não precisa ser muitas pessoas para falar, basta uma pessoa. Basta uma pessoa que eu gosto, que eu confio e fala assim, olha, eu aqui uso o terno X da marca Y, né? E a pessoa olha para mim, sabe, ela acredita em mim, ela se espelha em mim, ou seja, na pessoa que você tem como referência, tá? Então, você olha para essa pessoa como referência, ela se veste bem, ou coisa parecida, aí ela olha, se a pessoa falou, não precisa outra coisa, basta ela ter falado, Exato. você acredita, né? E se você pegar, eu vou te falar só desses aqui, são vários, tá? Mas se você pegar aí alguns políticos, eles usam desses gatilhos mentais e eu fico vendo, e eles pegam a pessoa, entrelaçam a pessoa, daqui a pouco a pessoa está defendendo ele, mas não sabe nem o plano de governo dele, nem o porquê, simplesmente ele está usando o gatilho mental e você está sendo... Teu comportamento está sendo moldado, né? Teu comportamento está sendo moldado de uma forma que ele está conduzindo você. Ou pela autoridade, ou pela reciprocidade, ou por prova, ou por processo. E tem então, outros, tá? Você acaba virando uma marionete, né? E não se dá conta disso. Não percebe. Sim. Campelo, agora voltando a falar de gatilhos do modo geral, existem maneiras da gente bloquear esses gatilhos? Existe, Pamela, existe que você passa por um processo de dessensibilização, tá? Principalmente no gatilho emocional. Por exemplo, aconteceu um fato, você ficou com medo, despertou em você claustrofobia, tá? Claustrofobia. Então você tem medo de lugar fechado. Medo de lugar fechado. Então você tem que dessensibilizar isso. Você tem que mostrar que o que a pessoa, vamos lá, o que a pessoa que está com momento de claustrofóbico, o que acontece com ele? Tranca a respiração e tranca mesmo. Tranca mesmo. A pessoa não consegue respirar. Ela morre por asfixia porque ela não consegue, ela tem a sensação de vai morrer por asfixia porque ela não consegue respirar, porque tranca o sistema. Então o que você tem que fazer? Primeiro vamos dessensibilizar isso. Vamos passar assim, olha, eu tenho medo de ficar no lugar fechado. Então vamos colocar assim, ó, escreva qual lugar fechado que você tem? Ah, medo de um elevador, por exemplo. Sim. Então escreva aí um elevador, escreve, elevador. Aí você está escrevendo, aí você lê. O que você está sentindo? Aí então já começa a tremer só de pensar, né? Do elevador. Então tá, você vai aos poucos, né? Aos poucos. Mas esse papel aqui joga o papel fora. Que distância que ele te faz bem? Então coloca lá 1 metro. Tá bom, 1 metro. Tá se sentindo bem? Tô. Tá lá o elevador? Tá. Escrito no papel, não é nem no elevador, escrito. Então vamos agora aproximar ele. Aí vai aproximando e até a pessoa se sentir bem, até a pessoa segurar. Ah, agora estou segurando e estou me sentindo bem. Eu vou me sensibilizando, vou indo aos poucos, fazendo isso. Né? Agora pega uma caixa, né? Aí coloca a tua mão lá dentro da caixa, fecha a caixa, tua mão está lá dentro da caixa. Né? E aí você vai mostrando para a pessoa que ela consegue lidar com isso sem despertar isso. Até chegar no processo dela estar dentro do elevador, andando sozinha e não sentir absolutamente nada. Você falou de elevador e eu fui no medo que eu tenho de altura. Campelo, você estava falando, eu juro para você que eu estava sentindo a sensação de estar em uma sacada, entendeu? E minha perna aqui, eu estava sentindo minha perna tremer. Mas é tudo, aquela questão na mente da gente, é tudo mental, entendeu? Eu estou sentada aqui, minha perna não está tremendo, mas eu estava literalmente me vendo numa sacada. E o engraçado é o seguinte, quando a sacada é fechada, eu não tenho essa sensação de perna trêmula e tal. Mas quando a sacada é de vidro, só de olhar para a sacada minha perna treme. Você acredita nesse sentimento? Acredito, com certeza. Então, você já passou por um processo de dessensibilização, que, por exemplo, quando ela é fechada, você não sente nada. Sim. Mas assim, aos poucos isso vai trabalhando. Lógico que você vai trabalhar isso com um profissional, e um profissional que vai saber lidar com isso contigo, é um processo. Não acredite naquelas curas milagrosas. Eu estou vendo muito na internet hoje, aquelas pessoas falando assim, em 2 sessões, em 3 sessões, eu curo você disso. Não acredite nisso. Faz promessas que não são verdadeiras, né? Porque isso pode ser um bloqueio que a pessoa faz naquele momento e não é trabalhado, porque esses bloqueios, eles são construídos
por muitas camadas internas dentro da gente. Então ele pode bloquear naquilo ali, só que isso vai voltar lá na frente com efeito rebote e pode ser muito mais prejudicial. Então o melhor é o dessensibilizar. Aos poucos você vai lidando com essa situação até num ponto de equilíbrio. Porque, por exemplo, eu tenho medo de altura, então eu vou dessensibilizar a pessoa até ela chegar em cima de um prédio de 30 andares, ficar lá em cima, no topo, na beiradinha do prédio olhando para baixo? Não. Não. Né? Não, porque isso é um perigo para qualquer pessoa, a não ser um atleta profissional que é altamente preparado e capacitado, e mesmo assim para ele ainda é perigoso. Então, Exatamente. a estratégia é dessensibilizar. Isso principalmente para os gatilhos emocionais. Para os gatilhos mentais, é eu saber de mim. Eu saber de mim quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é importante para mim, o que não é importante, porque dependendo do que você falou da compulsão, um gatilho mental pode sugerir para mim eu fazer compras a esmo, sair comprando e me colocar numa situação endividado. Me colocar numa situação endividada que é muito pior e que depois eu não vou saber sair. E não vou Aí conseguir vai curar. Vai te dar outros gatilhos, Exatamente. né? Diversos gatilhos. Exatamente. Então eu tenho que aprender, nesse caso, a dizer não. Sabe? É igual o caso quando você desperta ansiedade, Campelo. Você tem que falar não. Você tem que se controlar e muitas vezes falar não para você mesmo. Olha como que tem, Pamela, muitos nãos que a gente tem que falar para nós. Exato. A Campelo, agora a gente já está indo para os nossos finalmente, né? Para o nosso finalmente, mas eu vi, Campelo, que a constelação é um remédio nesses casos dos gatilhos. Você compartilha desse pensamento? Ai, Pamela. É minhas perguntas de novo, né, Campelo? Não, eu não compartilho. Tenho os meus motivos, né? Se você você vai lá no site do CNJ, lá tem um documento do Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, falando dos motivos, das situações que a constelação pode fazer, tá? E assim, nesse mundo, Pamela, nós temos profissionais de diversas áreas, de diversos segmentos. Os coach que pode te ajudar. Tem pessoas que vão te ajudar realmente. Pamela, muitas vezes não precisa nem de um profissional para despertar alguma ajuda para você. Pode ser aquela pessoa que você confia, ou pode ser até aquela pessoa que você não gosta, que você tem antipatia, que ela vai lá e fala uma verdade no momento certo, na hora certa, e aquilo cai para você, cai no teu coração. E você reflete sobre aquilo lá, aí as mudanças acontecem. Né? Então, com relação a diversas ciências que tem por aí, a diversas pessoas que acreditam, tudo bem, eu não sou contra. Tá te fazendo bem? Tá te fazendo bem? Ok, quem sou eu para falar alguma coisa com relação a isso? O que eu posso falar é que o Conselho Federal de Psicologia fez um registro e está lá no site do CNJ para quem quiser ter acesso, quem quiser ler sobre isso. Não que eu acredito, mas é que a forma que eu penso, que as pessoas, na verdade, elas se apegam a determinadas coisas. E, Campelo, se está fazendo efeito para ela, continue. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Uhum. Às vezes ela está buscando algo para ela sente. Uhum. Eu não consigo, talvez, não consiga passar o que eu queira falar exatamente, mas é algo que ela se agarra para se sentir segura, entendeu? E talvez, tudo porque, talvez, né? Tudo depende, porque né? é uma questão também que eu desconheço, entendeu? Então, vamos nos talvez, né? Então, talvez seja benéfico, né, para a pessoa. Então, ela pegar aquilo e se sentir bem, se apoiar, né? Então, se está sendo bom, continue. Exatamente. Mas eu também sou da linha do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta, né? Ou sentar com um bom amigo ou com uma boa amiga, né? Sentar com Carlos Campelo, né? Que sempre transmite aí muito conhecimento e sempre vai
falar a palavra certa, né, Campelo? Para quem for necessário. E quem sabe, quem está lá do outro lado, está ouvindo suas palavras agora e está sendo benéfico para ele em algum sentido, né? Esse é fundamental que a gente procura aqui, né, Pamela, o que você está falando. Aquilo que a gente acredita, sabe? Exato. Aquilo que está dentro da gente, que a gente acredita e que é salutar, tá? Porque mesmo falando de crenças, a gente tem crenças que não são salutares, mas que é uma crença que é salutar, que vai me proteger, que vai me curar, que vai me colocar no bom caminho, sabe? Se isso está fazendo sentido para você, a escolha é exclusivamente sua, é um livre-arbítrio seu, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia, cada um consegue ter a sua experiência de vida. Então aqui eu não estou aqui para colocar o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona, porque muitas vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você. Aquela famosa questão que é bom para você não significa que é bom para mim. O que não funciona para mim pode funcionar perfeitamente para você, sabe? Então, e algumas vezes a gente tem que aprender a se posicionar em determinadas situações, na minha opinião. Respeito as opiniões, né? Quem acredita, tudo bem. Não sou nada contra. Quem pratica, tudo bem. Eu tenho pessoas que são muito próximas a mim que praticam, acreditam. Tudo bem, sabe? Exato. Campelo, as medicações são assim, né? Exatamente. Existem os efeitos colaterais, Uhum. Existem pessoas que se dão muito bem com ela, outras que não fazem reação nenhuma. Não tem efeito terapêutico. Efeito terapêutico nenhum, essa é a palavra. Exatamente. Né? Até aconteceu comigo, eu estava com uma pneumonia um tempo atrás, eu estava tomando um antibiótico que é teoricamente o mais forte, tomei 15 dias, aí já estava no segundo 15 dias, no sétimo dia eu só piorava, voltei no médico, aí fizeram um teste lá e viram que aquele antibiótico não tinha efeito terapêutico, deram um mais simples para mim, em 3 dias eu estava bem. Perfeito. Campelo, você sempre arrasando aqui nas pautas, sempre sendo muito pertinente, né, nas suas colocações, me ajuda muito e eu imagino o quanto que não ajuda nossos telespectadores, né? A ideia é essa, eu sigo dentro desse meu propósito, que é iluminar caminhos. Aquilo que te faz bem, siga esse caminho, sabe? Se tiver algum obstáculo, não olhe para ele como um empecilho, olhe para ele como uma oportunidade de você crescer e melhorar. A partir do momento que você cresce melhor, você supera qualquer obstáculo. Perfeito. E pode ter certeza, Campelo, você ilumina caminhos. Muito obrigado. Eu costumo falar que o Campelo foi um presente para nós aqui do Ela e Você, e eu acredito que foi um presente para vocês também, telespectadores. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Agradeço você, telespectador, por ter estado conosco até esse momento em mais um início de semana. E se você gostou desse programa, eu sou suspeito de falar, né? Mas aponta a sua câmera para o QR Code que está aí na tela, vai direto para o canal, no nosso canal no YouTube, lá se inscreva, ative o sininho, assiste esse programa novamente. Se você teve qualquer dúvida, deixe seus comentários nas nossas redes sociais, que lá vai ter também muito mais conteúdo esperando você. Boa noite e até amanhã.